O Tomás estava lavando uma janela no 24º andar de um prédio muito alto. De repente ele ouviu um grito. O homem olhou para fora e viu uma mulher caindo do 30º andar. Mas em 5 minutos ela estava em pé no chão, sem um arranhão sequer. Como a sortuda conseguiu sobreviver? Observe bem o céu. Sim, é o super-homem. Foi ele quem salvou a mulher. Observe esta imagem. O que há de errado aqui? Melancias não crescem em palmeiras. Os gêmeos Sérgio e Sandro estavam trabalhando duro. Eles queriam juntar dinheiro para o aniversário da mãe, mas infelizmente não conseguiam poupar o suficiente para comprar o carro dos sonhos dela. Os irmãos ficaram muito aborrecidos e resolveram ir ao shopping no dia seguinte para escolher outro presente. À noite, o Sandro não conseguiu dormir, pois teve uma ideia genial. Enquanto o irmão estava dormindo, ele pegou todas as economias e foi para um cassino. A sorte estava ao lado dele naquela noite, que conseguiu triplicar a quantia que tinha. De manhã, o Sandro pegou todo o dinheiro, colocou de volta na caixa e foi dormir. O Sérgio acordou, abriu a caixa e soube na hora que o Sandro havia mexido nas economias deles. Ele nem precisou contar o dinheiro para saber disso. Como o cara descobriu? Dentro da caixa havia notas grandes e pequenas à noite, mas agora só havia grandes. A Kelly estava a passeio em outra cidade, quando de repente se deparou com um castelo abandonado. A jovem entrou e desceu as escadas. Ela estava tirando fotos quando alguém a trancou dentro do porão. Então, olhou à sua volta e viu 3 túneis que poderiam levar para a saída. No primeiro havia um monstro enorme e faminto à espera dela. No segundo, estava cheio de cobras. E o terceiro tinha um gás sonífero. Em 5 minutos, a Kelly já estava fora do castelo, correndo rumo à delegacia de polícia mais próxima. Como ela conseguiu escapar? Ela usou o lenço dele como máscara e passou pela terceira porta. Observe estes animais com atenção. O que há de errado nesta imagem? Este patinho aqui à esquerda está ouvindo música. 2 irmãs saíram para acampar. Cada uma levou uma caixinha de fósforos. A Nádia colocou os palitos dela perto do creme dental, enquanto a Suelen resolveu guardar os dela em uma bolsinha com seu esmalte. Enquanto caminhavam pela floresta, as irmãs caíram em um poço enorme. Quando saíram de lá, a Suelen sugeriu fazer uma fogueira para secar as roupas e preparar alguma coisa para comer. As duas tiraram os palitos de fósforo das bolsas, mas, infelizmente, os da Nádia estavam cobertos com creme dental e os da Suelen por esmalte. Elas colocaram os palitos para secar sob o sol e saíram para buscar madeira. Começou a chover e os palitos ficaram ensopados. Mais 10 minutos depois, as irmãs conseguiram acender uma fogueira e assar alguns marshmallows. Quais palitos elas usaram? Os da Suelen. O esmalte secou e os deixou impermeáveis. Se você não a mantiver, ela se quebrará. O que é? Uma promessa. Pediram para Susana descrever seus filhos. Ela disse: todos são ruivos, menos 3. Todos são loiros, menos 3. Todos são morenos, menos 3. E todos têm cabelo rosa, menos 3. Quantos filhos a Susana tem? A resposta é 4. Um ruivo, um de cabelo rosa, um moreno e um loiro. A Elisa, uma modelo famosa, foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital. Os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica. Mas quando a garota recobrou a consciência, insistiu que não tinha comido nada o dia todo. O empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela. A maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que, de fato, não a tinha visto comer nada. A zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos. E a grande rival da Elisa, a Nora, afirmou ter passado o dia todo assistindo à sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente.
Foi a maquiadora. O batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no segundo andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá para ver as nuvens e aviões no céu. Há 5 limões dentro de uma tigela. Você pega 3. Quantos você tem agora? Os 3 que você pegou. O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Teresa. 4 príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem. Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Teresa estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Teresa seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez? Teresa, vem aqui, por favor. Ele pediu à princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Erika trabalha como segurança de um metrô. Nesta manhã, ela recebeu um alerta emergencial. Havia uma pessoa com documentos falsos tentando escapar para o Canadá de trem. Erika e seus colegas encontraram 3 suspeitas, que são praticamente idênticas. Você consegue identificar a criminosa observando esses passaportes? Independentemente de para qual país a pessoa for, nenhum passaporte pode ter fotos com montanhas no plano de fundo. Então o documento desta moça é falso. Bruno é um professor. Ele chamou o seu pior aluno, o Dan, para uma conversa. Bruno quer testar o raciocínio lógico do garoto. Então ele diz: se você mentir, será expulso da escola. E se disser a verdade, mesmo assim vou lhe expulsar. O que o aluno deve dizer para continuar na escola? O Dan deve dizer: estou contando mentiras. Essa frase criará um paradoxo, pois não pode ser considerada mentira nem verdade. A Nanda tem 10 bolas de boliche. Seu irmão, o Joca, resolveu colocar a inteligência dela à prova. Então, ele pediu a Nanda para colocar as 10 bolas em 5 fileiras, de modo que cada fila tem exatamente 4 bolas. Você pode ajudar a moça a fazer essa proeza? Ela deve desenhar uma estrela de 5 pontas e colocar as 10 bolas em cada canto e intersecção do desenho. Tcharam! 5 fileiras com 4 bolas em cada. O Kevin passou horas em um deserto tentando pegar uma carona. Por fim, o motorista parou e disse: vou lhe dar uma carona para onde você quiser, mas primeiro você precisa decifrar o meu enigma. O que é o que é? Quanto maior, menos se vê. Ajude o Kevin a resolver esse mistério. É a escuridão. Alfredo é um pastor. Ele tinha 30 ovelhas, só que todas, menos 13, fugiram. Quantas ovelhas o Alfredo tem agora? Ele tem 13 ovelhas. A frase todas menos 13 fugiram quer dizer que todas as ovelhas menos 13 escaparam. Observe esses 3 prisioneiros. O primeiro está empurrando as barras de ferro. O segundo chega a tremer seus músculos com os halteres. E o terceiro cara está sentado lendo um livro. Tem até um pôster decorando a parede. Qual deles vai escapar? Observe o terceiro prisioneiro com atenção. Está vendo a areia abaixo do pôster? Ele só pode ter cavado um túnel e coberto com um pôster. Então, ele certamente é o prisioneiro que está planejando escapar. Todos os calçados da Beth são pretos, menos 2.
E todos os calçados da Beth são vermelhos, -2. E todos os calçados da Beth são amarelos, -2. Calcule quantos calçados a Beth tem ao todo. Apenas 3, um de cada cor. A doutora Sandra prescreveu algumas vitaminas caras para o Danilo. Ela lhe entregou 2 frascos, um com um rótulo no qual estava escrito R e outro em cujo rótulo estava escrito B. Os comprimidos eram idênticos. A médica pediu ao Danilo para tomar um comprimido por dia do frasco R e um do frasco B. Ele não pode tomar nem mais nem menos que isso. Um dia, pela manhã, Danilo foi tomar os comprimidos. Ele pegou um do frasco R como de costume. E aí, por engano, ele tirou 2 do frasco B. Agora, o Danilo não tem ideia de qual comprimido é qual. Ele não pode jogar os comprimidos caros fora. Como resolver esse impasse? O Danilo deve partir os 3 comprimidos ao meio e separar todas as metades em 2 grupos. Agora, cada um dos 2 grupos terá meio comprimido R e 2 metades do comprimido B. Agora, o Danilo deve tirar mais um comprimido do frasco R, parti-lo ao meio e colocar uma metade em cada grupo. Assim, saberemos que cada grupo terá 2 metades do comprimido R e 2 metades do comprimido B, ou um comprimido completo R e um completo B. Agora o Danilo pode tomar as metades de um dos grupos e guardar o segundo grupo para o dia seguinte. Sou vermelho, mas tenho cheiro de tinta azul. Quem sou eu? Tinta vermelha. A mãe do Tony tem 3 filhos. Ela batizou o primeiro filho de Ito. O segundo se chama Otto. Qual é o nome do filho caçula? E a resposta certa é... Tony. Bem óbvio, não? Você sabe dizer o que está errado nessa imagem? Os reflexos dos espelhos não condizem com a realidade. E nessa imagem, você está vendo alguma coisa estranha? Essas 2 moças parecem estar bem, mas há uma faixa enrolada na perna desse cara. Ninguém iria para uma piscina se estivesse com feridas grandes, a menos que seja um zumbi. O rei dos polvos tem filhos com 6, 7 ou 8 braços. O que tem 7 braços sempre mente, mas o que tem 6 ou 8 braços sempre diz a verdade. Certa noite, 4 filhos se encontraram e ficaram batendo papo. O polvo azul disse: juntos, todos nós temos 28 braços. E o verde disse: temos 27 braços. E o roxo disse: não, nós temos 26 braços juntos. E o polvo vermelho disse: temos 25 braços no total. Você sabe identificar a cor do filho que está dizendo a verdade? O filho verde está dizendo a verdade. Para provar, vamos primeiro presumir que um deles esteja dizendo a verdade. Obviamente, 3 dos 4 filhos estão mentindo, já que discordam uns dos outros. Vamos supor que o polvo azul esteja dizendo a verdade. Nesse caso, ele tem 6 ou 8 braços. E cada um dos outros polvos está mentindo, o que significa que eles têm 7 braços. Nesse caso, o número total de braços será 6 mais 7 mais 7 mais 7, que é igual a 27 braços, ou 8 mais 7 mais 7 mais 7, que totaliza 29 braços. Mas o polvo azul disse que eles têm 28 braços ao todo, então ele está mentindo. Agora podemos usar a mesma lógica e checar o que os outros 3 filhos disseram. E vamos descobrir que só o polvo verde está dizendo a verdade. Em 30 minutos, a primeira corda terá queimado completamente. Para medir os 15 minutos restantes, ela deve acender a segunda extremidade da segunda corda. Quando estiver totalmente queimada, saberemos com certeza que se passaram 45 minutos. O Adão é um famoso cantor de ópera. Ele vai se apresentar para o rei e a rainha por 7 dias seguidos. Em troca pelo seu trabalho, eles deverão pagar 1/7 de uma barra de ouro por dia.
O Adão não aceita pré-pagamentos. Ele exige um pagamento diário, que é 1/7 de uma barra de ouro. Qual é o menor número de cortes que eles devem fazer para poder pagá-lo todos os dias? Apenas 2. Veja como funciona. Dia 1, corte 1/7 da barra de ouro e dê para o Adão. Dia 2, corte 2/7 da barra de ouro e dê esta peça para ele, que lhe dará 1/7 da barra de volta. Dia 3, dê ao cantor o 1/7 da peça que você recebeu no dia anterior. Dia 4, dê ao Adão 4/7 da barra de ouro e ele lhe dará as peças 1/7 e 2/7 como troco. Dia 5, dê para ele a parte 1/7 da barra. Dia 6, dê a peça 2/7 e pegue a 1/7 como troco. E, finalmente, no dia 7, dê ao Adão o último pedaço de 1/7 da barra de ouro. A Jane e o Samuel chegaram a um acampamento pitoresco. Eles tiveram que montar uma barraca. Havia 3 lugares bons: na floresta, no campo e perto do lago. Qual lugar devem escolher? A melhor opção é escolher o campo, pois na floresta vivem animais selvagens. Quanto ao lago, veja, um zumbi está escondido nos arbustos ali. Provavelmente ele não é o melhor vizinho. O Jorge estava andando pela rua. De repente, um mago apareceu do nada e o teletransportou para seu castelo. Ele ofereceu ao cara a oportunidade de escolher entre essas 3 portas. Há um tigre faminto atrás da primeira. Há um dinossauro furioso atrás da segunda. E a sala atrás da terceira está cheia de gás tóxico. Qual porta o Jorge deve escolher? A segunda. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos. O Jean tem uma macieira. O número de maçãs em sua árvore dobra a cada semana. Após 30 semanas, a árvore está completamente coberta de frutos. Você consegue adivinhar de quantas semanas a árvore precisa para ficar coberta de laranjas pela metade? Laranjas não dão em macieiras, mas se eu te perguntasse sobre maçãs, a resposta seria 29 semanas. Porque, como sabemos, o número de maçãs dobra a cada semana. No mar, há uma ilha. Na ilha, há uma casa. No meio da casa, há um copo de água. Dentro do copo de água, há uma moeda. O que há no meio do mar? A resposta correta é simples. A letra A. O Heitor foi a uma festa. Ele gostou dessas 4 moças. Ela queria falar com uma delas. Qual delas ele deve escolher? Dê uma olhada na mão da primeira moça. Ela é um zumbi. A segunda tem uma mordida de vampiro no pescoço. Ela pode se transformar em uma vampira a qualquer minuto e arruinar o encontro. E a quarta delas é um fantasma. Então, o Heitor deveria ir falar com a terceira moça. Hello. O detetive Thomas recebeu um telefonema da Bia. Ela disse: "Por favor, venha aqui. Eu fui roubada. Aconteceu muito rápido. Deixei minha bolsa no banco de trás do carro. Quando parei em um semáforo, alguém abriu a porta e a pegou." O detetive pegou a estrada e correu para a cena do crime. Mas quando viu a Bia, percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Ela tem um carro com 2 portas. Como um ladrão poderia roubar algo do banco de trás? Existem 3 casas. Uma delas parece muito estranha. Você sabe dizer qual parece suspeita? Olhe para as pegadas. Elas entram e saem das casas 1 e 3. Então, as pessoas vão e vêm dessas casas. Quanto à segunda casa, as pegadas só vão em uma direção, para dentro. As pessoas entram, mas nunca saem. Dê uma olhada neste chão bagunçado. Você consegue contar o número de laptops que dá para carregar com a ajuda dessas extensões? O fio da extensão 3 está rompido.
Quanto à segunda, uma de suas tomadas está estragada. A extensão 4 tem apenas uma tomada, o que a torna totalmente inútil. E a extensão 6 não tem cabo. Agora vamos ver o que podemos fazer sobre isso. Conecte a extensão 1 à tomada da parede. Em seguida, conecte a extensão 2 à extensão 1. Dessa forma, você pode usar duas tomadas da primeira extensão para carregar dois laptops. Uma saída da extensão 2 pode ser usada para conectar a quinta extensão, e uma delas é inútil de qualquer maneira. Podemos usar duas tomadas da extensão 2 e todas as 4 tomadas da quinta para carregar 6 laptops. Assim, o número total de tomadas em uso será de 8. Simples! O Dani e a Diana são um casal e correm no parque todas as manhãs. A cada 2 passos que ele dá, a Diana precisa dar 3 para alcançá-lo. Se ambos começarem com o pé direito, quantos passos eles dariam antes que o pé esquerdo deles estivesse na frente ao mesmo tempo? Eles nunca alcançarão esse objetivo. Aqui está como vai ser. A Gabi e o André estavam atravessando o país de carro para visitar seus parentes. Um dia, tarde da noite, eles estavam em uma estrada deserta. Foi aí que uma poderosa tempestade caiu e o pneu do automóvel deles estourou. O casal teve que sair do veículo para procurar ajuda, mas não havia nada nem ninguém por perto. Algum tempo depois, os dois encontraram uma mansão antiga e mal assombrada, que parecia estar abandonada. Mas a dupla resolveu tentar a sorte e ver se morava alguém ali que pudesse ajudá-los. Eles se aproximaram do portão da mansão. Em uma placa de metal estava escrito A Casa dos Enigmas. A Gabi e o André ficaram com a pulga atrás da orelha, mas precisavam se abrigar da chuva e resolver o problema do carro. Então resolveram entrar. Mas o portão estava trancado. Havia um teclado digital nele e nada mais. De repente, eles ouviram uma voz vindo do interfone do portão que dizia: A resposta para este meu enigma é a senha que vocês precisam para abrir o portão. Eu durmo de dia e voo à noite, mas não tenho nenhuma pena para ajudar no meu voo. Quem sou eu? É um morcego. Quando os dois chegaram à porta de entrada, viram que havia alguma coisa gravada nela. Parado aí, viajante! Não bata na porta ainda, pois se bater mais ou menos vezes do que deveria, você vai se arrepender. Aqui está o segundo enigma. Sou um número comum, mas aumento 50% se você me virar de cabeça para baixo. Que número eu sou? A Gabi e o André perceberam que a resposta era igual à quantidade de vezes que eles precisavam bater na porta para que ela se abrisse. Ajude-os a encontrar o número misterioso. A resposta é 6. Eles precisam bater na porta 6 vezes. Um mordomo estranho e mais velho abriu a porta e deixou o casal entrar. A porta se fechou abruptamente atrás deles e simplesmente sumiu. Não havia outras portas na sala em que eles tinham entrado. Mas o mordomo disse: Sejam bem-vindos, mortais! Para sair desta casa, vocês precisam resolver uma série de enigmas. Se não conseguirem, ficarão aqui para sempre. Aqui está o primeiro. Qual noiva está se casando com este noivo? Se eles conseguirem encontrar a resposta, uma porta surgirá. Se não, bem, estarão encrencados. Está vendo as sombras atrás deles? A da terceira noiva está de mãos dadas com a sombra do noivo. Os dois estão apaixonados, então ela deve ser a escolhida dele. Depois de responder o enigma corretamente, uma porta surgiu à frente do casal. Eles entraram no cômodo seguinte, que era uma biblioteca. 3 livros caíram de uma prateleira, perto dos pés deles. Depois, os dois ouviram a voz do mordomo ecoar: Vocês precisam abrir um destes livros! Mas escolham com sabedoria, pois a criatura que o livro mencionar vai aparecer aqui. Se a Gabi e o André abrirem o primeiro livro, um basilisco venenoso vai surgir. Se optarem pelo segundo, uma piranha gigante com dentes afiados como navalha vai aparecer dentro da biblioteca. Se escolherem o terceiro, um dragão cuspidor de fogo os perseguirá. Qual livro eles devem escolher?
Como a piranha gigante é uma criatura aquática, ela não consegue sobreviver em terra firme, então o casal deve escolher o segundo livro. A porta da biblioteca se abriu e eles caminharam para o próximo cômodo. Parecia ser uma sala de jantar. O espelho grande cobria uma das paredes. Mesmo assim, o reflexo da sala no espelho tinha algumas diferenças da sala de verdade. Você consegue identificá-las? O reflexo da estátua do animal no espelho tem mais galhos. No reflexo, dá pra ver alguém se escondendo atrás das cortinas, mas não tem ninguém ali, só a Gabi e o André. E por último, no espelho, um dos pratos sobre a mesa está diferente dos demais, mas na sala de jantar, todos os pratos são iguais. A Gabi e o André sentiram muita fome. Ainda bem que a próxima porta parecia levá-los para uma cozinha. Havia 3 chefes diferentes lá dentro. O primeiro era um zumbi, o segundo um vampiro e o terceiro era humano. Cada um deles estava segurando uma torta nas mãos, mas só uma delas a segura para comer. Qual? Está vendo os insetos saindo da torta do chefe zumbi? Credo! Aqui o chefe humano está segurando está brilhando de um jeito diferente. Para mim, ela não é confiável. Então eles devem escolher a torta do chefe vampiro. Ei, aquilo ali não é sangue, é cobertura de cereja. Se fosse sangue, o vampiro já teria comido tudo. Após responderem o enigma, 2 portas surgiram à frente deles. Uma delas tinha o nome da Gabi escrito e a outra, o do André. O mordomo surgiu por trás do casal e empurrou a garota para dentro da porta dela e o rapaz para dentro da porta dele. Ela caiu em um poço e foi parar em um jardim misterioso. Então, acabou acordando um gnomo que estava dormindo por lá. Ele ficou furioso, mas topou libertar a moça se ela respondesse sua pergunta corretamente. O gnomo mostrou 3 casinhas de cogumelo e perguntou qual delas era a dele. E aí, qual será? Está vendo a flor no chapéu do gnomo? A maçaneta da porta da segunda casinha de cogumelo tem a mesma flor. Então, esta deve ser a casa dele. O André, por outro lado, caiu dentro de uma masmorra mágica. O vigilante era um ogro que parecia feliz por finalmente ter um prisioneiro. Mesmo assim, topou libertar o André caso ele escolhesse o portal mágico certo para escapar. 2 portais surgiram à frente dele. Cada um levava para uma sala. O André tinha que ficar naquela que escolhesse durante 5 minutos. A primeira estava cheia de gás venenoso, que o derrubaria em 4 minutos. E a segunda estava cheia de água. Se o André optasse por essa, ele teria que ficar preso por uma corrente no chão, com a água subindo muito rápido. Em qual ele pode sobreviver? O rapaz deve escolher a primeira sala. Ele deve respirar fundo e tentar ficar sem respirar por 1 minuto. Depois, terá que esperar 4 minutos para a porta se abrir. Então, pode escapar. A Gabi e o André foram transportados para o corredor depois de terem respondido todos os enigmas corretamente. Eles ficaram felizes por se reencontrarem. No fim do corredor havia uma porta. E de frente para ela estava uma bruxa. Ela colocou 3 varinhas mágicas sobre a mesa que estava à sua frente e disse: Vocês não precisam fazer nada com uma destas varinhas. Uma vocês precisam partir ao meio. E a outra precisa ser ainda menor que essa metade. A bruxa acrescentou que eles poderiam responder apenas uma vez. E se a resposta estivesse errada, ela não abriria a porta. E aí? Você sabe dizer qual varinha deve ser a mais comprida? Qual eles devem partir ao meio? E qual precisa ser a mais curta? Está vendo as aranhas penduradas no teto? Como a fechadura da porta possui formato de aranha, isso deve ser uma pista. O fio no qual a primeira está pendurada é o mais curto, então a primeira varinha precisa ser a mais curta. O fio de teia onde a segunda aranha está pendurada é o mais longo, o que indica que a segunda varinha precisa continuar como está. E o fio da teia da terceira aranha possui comprimento médio, o que significa que o casal deve partir a terceira varinha ao meio. A bruxa abriu a porta, a Gabi e o André entraram em um quarto. 3 espíritos estavam flutuando lá dentro. Cada um afirmava ser o proprietário da mansão. A Gabi sabia que só um deles estava dizendo a verdade. Mas qual? É o espírito da mulher mais velha. Sabe por quê? Vamos rebobinar a fita. Você viu os retratos pendurados no corredor? Tem uma foto dessa mulher lá. Isso deve significar que ela deve ser uma das proprietárias da mansão.
A Kênia é uma jovem muito independente. 2 anos atrás, ela se mudou para uma casa de um andar só, no Alasca. Desde então, tem vivido lá com seu cachorro. A casa dela é feita de arenito e é muito quentinha e aconchegante. Adivinhe de que cor é a escada? Não há escada alguma, a casa tem apenas um andar. Um dia, a Kênia foi à cidade comprar ração para seu cachorro e se encontrar com sua irmã, a Mel. Elas resolveram fazer um passeio a pé e pararam em frente a essas 2 casas. Em cada casa vive uma família com 2 pets, cães ou gatos. A Kênia contou para a Mel 2 curiosidades sobre as casas. À esquerda, a família tem um cachorro que gosta de ração seca, mas o outro pet adora comida enlatada. E a família que vive na casa da direita tem um cachorro de 7 anos e um pet recém-nascido. A Mel perguntou para a Kênia, então as 2 famílias têm um gato? E a Kênia respondeu, sei lá, mas se você conseguir adivinhar qual das casas tem um gato, lhe dou R$100. E aí, qual família deve ter um bichano em casa? Ok, vamos analisar. A casa à esquerda nos oferece 3 hipóteses. Um filhote de gato e um cachorro mais velho. Um filhote de cachorro e um gato mais velho. Ou apenas 2 cachorros. Não podemos considerar a opção de 2 gatos, pois a Kênia mencionou que havia pelo menos um cachorro naquela casa. Agora, todas essas 3 opções são igualmente possíveis, e 2 delas incluem gatos. Então, as chances de um gato viver naquela casa são de 2 em 3. Quanto à casa da direita, há 2 hipóteses, já que sabemos que o pet mais velho é um cachorro. Aqui está a primeira possibilidade, o pet mais novo é um gato, e o animal mais velho é um cachorro. E a segunda possibilidade sugere que há apenas 2 cães lá. Então, aqui, as chances são de 1 para 2. É por isso que a Kênia deve escolher a casa que fica à esquerda, assim ela terá mais chances de ganhar. A Mel convidou a Kênia para ir a seu local de trabalho. Ela é gerente em um luxuoso resort. O prédio tem 7 andares. Neste momento, 5 pessoas estão em seus quartos no primeiro andar. E em cada andar, há 3 pessoas a mais que no andar anterior. Você sabe dizer em qual andar o elevador é mais chamado? No primeiro andar, qualquer pessoa que não esteja hospedado no primeiro andar precisa chamar o elevador para chegar a seu quarto. O William é um bilionário famoso. Ele se hospedou no melhor quarto do hotel. Ele tem 3 barras de ouro que pesam 1,8 kg, 900 gramas e 450 gramas, respectivamente. A diária do quarto é 450 gramas de ouro por dia. O hotel não aceita nenhum pagamento adiantado e o William quer ficar no hotel por 7 dias. Como ele pode pagar a diária? Aqui está o esquema. No primeiro dia, William deve dar a ele sua barra de 450 gramas. No segundo dia, ele deve pagar com sua barra de 900 gramas e pegar sua barra de 450 gramas de volta. No terceiro dia, William deve pagar com a barra de 450 gramas de novo. E no quarto dia, o homem deve entregar sua barra de 1,8 kg e pegar suas 2 barras de volta. No quinto dia, ele pode pagar usando a barra de 450 gramas. No sexto dia, ele pode entregar a barra de 900 gramas e pegar a outra barra de volta. E por fim, no sétimo dia, William deve pagar com sua última barra, a de 450 gramas. William fez uma proposta para a Mel. Se você resolver meu enigma, lhe darei o maior diamante da minha coleção. Ele organizou esses palitos de fósforo em um quadrado que continha 4 quadrados menores. Você consegue remover apenas 2 palitos, de forma que haja apenas 2 quadrados em vez de 5? A Mel conseguiu essa proeza rapidinho. E você? Aqui está a solução. Basta tirar esses 2 palitos e pronto! Você terá apenas 2 quadrados. Depois dessa proposta, William ofereceu a Kênia a oportunidade de faturar uma grana preta, a 100 pedras preciosas vermelhas e 100 pedras comuns brancas na coleção dele. O bilionário deu à jovem 2 sacolas diferentes, uma com a etiqueta cara e a outra com a etiqueta de coroa. Ela pode colocar as pedras onde quiser. Depois, a Kênia tem que virar uma moeda e escolher uma pedra da sacola correspondente, cara ou coroa. Se ela tirar a pedra vermelha, ficará com ela. Mas se pegar uma pedra branca, não ficará com nada. Como a Kênia pode distribuir as pedras para aumentar sua chance de ganhar?
Se ela colocar apenas uma pedra preciosa em uma sacola e todas as outras pedras em outra, suas chances de ganhar serão de 3 em 4. Boa sorte, garota! Há humanos e lobisomens na recepção desse hotel. Eles são muito parecidos, então não dá para identificar quem é quem olhando só para a aparência. Tanto as pessoas quanto os lobisomens dizem só a verdade ou só mentiras. Esses dois cavalheiros se aproximaram da Mel e da Kenya. O Alan disse: "O Bruno é um lobisomem mentiroso e eu sou humano." E o Bruno disse: "O Alan está dizendo a verdade." Ajude as meninas a decidir quem esses caras realmente são. Sabemos que eles não podem dizer meias verdades. Então, a afirmação do Alan só é verdadeira se as duas partes dela forem verdade. Vamos supor que o Bruno seja um humano honesto. Então, o Alan deve ser honesto também. Mas o Alan chamou o Bruno de mentiroso, criando um conflito. Isso quer dizer que o que o Bruno disse não pode ser verdade. Logo, ele é um mentiroso. Sabendo disso, podemos concluir que o Alan está mentindo também. Mas e a natureza deles? Eles são humanos ou lobisomens? A primeira parte do que o Alan disse é mentira, então o Bruno não é um lobisomem. Sendo assim, o Bruno é um humano mentiroso. E a segunda parte do que o Alan falou mostra que ele é um lobisomem mentiroso. O Alan e o Bruno convidaram a Mel e a Kenya para jantar. Quando eles perguntaram às irmãs sobre seus pais, a Kenya respondeu: "Temos o mesmo pai e a mesma mãe. E nascemos no mesmo dia." O Alan perguntou: "Então vocês são gêmeas?" Mas a Mel riu e disse: "Não, não somos. Como isso é possível?" Kenya e Mel não são gêmeas, são trigêmeas. Elas têm uma terceira irmã, a Sofia. A Kenya e a Mel foram para a piscina. Elas viram 10 banhistas tomando sol em suas cadeiras, perto da água. 2 deles resolveram pular dentro d'água. Quantos banhistas continuaram na piscina neste momento? 10. Os 2 banhistas resolveram saltar dentro da piscina, mas isso não quer dizer que eles fizeram isso. A Kenya entrou em um vestiário bem apertadinho. Havia 4 gatos lá, sentados nos 4 cantos. Cada gato tinha 3 bichanos a seu lado. Perto da cauda de cada gato havia outro. Quantos gatos havia no vestiário? 4. O vestiário era pequeno, cada gato estava em um canto e cada um estava perto da cauda do outro. Quem está sendo procurada pela polícia? A garota da direita. Ela tem a mesma pinta que a jovem que está no cartaz. Quem é um ladrão de identidade? É o homem da direita. Sua verdadeira identidade está dentro da mochila, o que significa que ele deve estar usando uma falsa. Quem é uma impostora? A jovem da esquerda. O roteiro que ela está lendo está virado de cabeça para baixo. Isso significa que a garota está apenas fingindo ser uma atriz. Quem é o verdadeiro ladrão? Os 2 caras são ladrões. Enquanto um deles está distraindo a jovem, o outro está se preparando para roubar o celular dela. O testamento do Wilson, um empresário ricaço, foi roubado. Havia 5 pessoas na casa no momento do crime. A esposa do Wilson, o cozinheiro, o mordomo, a faxineira e o jardineiro. Todos disseram para o detetive o que estavam fazendo naquela noite. A esposa falou que estava sentada perto da lareira, bordando. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. O mordomo estava supervisionando alguns funcionários na sala de estar. A faxineira estava varrendo o piso do corredor. E o jardineiro estava regando as plantas da estufa. Logo após esses depoimentos, o detetive prendeu o ladrão. Quem é o culpado? E como o detetive descobriu? O cozinheiro é o ladrão. Ele disse que estava preparando o café da manhã, mas o crime aconteceu à noite.
A Lilian era proprietária de uma floricultura e um dia recebeu uma ligação da polícia. Eles disseram que a loja tinha sido roubada. Quando ela chegou, havia estilhaços de vidro no chão, perto da vitrine, e os vasos e plantas lá dentro estavam quebrados. A polícia interrogou 3 suspeitos. Joel, o ex da Lilian, disse: "Eu estava com muita pressa e nem vi que a vitrine estava quebrada quando passei aqui mais cedo. Só percebi o que havia acontecido quando a polícia me ligou." A Camila, amiga da Lilian, alegou: "A Lilian me pediu para ajudá-la com uma coisa na loja. Quando cheguei, tudo já estava quebrado. Liguei para a polícia imediatamente." E o Matheus, ex-funcionário da Lilian, garantiu: "Eu estava passando aqui perto quando vi alguém quebrando a vitrine entrando na loja. Eu tinha deixado meu celular em casa, então corri para a delegacia mais próxima." Quem será que está mentindo? O Matheus está mentindo. Havia estilhaços de vidro no chão, o que significa que o criminoso teve que quebrar a vitrine por dentro. Vamos fazer uma pausa. Agora você precisa pensar rápido. A mãe da Maria tem 4 filhas. Uma delas se chama Ava, a outra Eva e a terceira é a Iva. Qual é o nome da 4ª filha? É Maria, horas! Quem não pertence a esta lista? Napoleão Bonaparte, Rainha Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristóteles, Cristóvão Colombo e Donald Trump. O Sherlock Holmes, ele é apenas um personagem fictício. 8 garotas estavam dentro de casa e cada uma estava ocupada com alguma coisa. A primeira está preparando o jantar, a segunda acendendo a lareira, a terceira está jogando xadrez, a quarta lendo um livro, a quinta desenhando, a sexta está limpando a casa, a sétima está regando as plantas. E o que a 8ª está fazendo? Ela está jogando xadrez com a terceira garota. Uma mulher fez 40 anos em 1850, mas em 1860 ela completou 30 anos. Como isso é possível? Isso só poderia acontecer se 1860 viesse antes de 1850, o que significa que a mulher fez 40 anos em 1850 a.C. e 30 em 1860 a.C. Um artista estava caminhando no parque quando começou a chover. Ele não tinha chapéu, nem um guarda-chuva para cobrir a cabeça. Também não podia se esconder debaixo de uma árvore, pois a chuva estava grossa demais. E mesmo assim, nenhum fio de cabelo de sua cabeça ficou molhado. Como isso pôde acontecer? O artista era careca. Agora, vamos voltar aos nossos enigmas de investigação. O Roberto ganhou R$1 milhão na loteria. Ele resolveu não contar para ninguém sobre isso, nem para a esposa. Em casa, o cara colocou a grana dentro do cofre, escondido atrás de uma pintura. No dia seguinte, o dinheiro sumiu. A polícia chamou todos os suspeitos para o interrogatório. A Emília, esposa do Roberto, disse: "De manhã eu fui limpar o escritório do meu marido. O cofre estava aberto e não tinha nada lá dentro." Jonas, o sócio do sortudo, garantiu: "Coitado do Roberto, ele sempre quis ganhar na loteria. Fiquei em casa o dia todo ontem, vendo TV." E o Marcos, amigo do Roberto, afirmou: "Eu estava na academia ontem à noite, depois fui pra casa. Não consigo imaginar porque alguém faria isso." A polícia prendeu o ladrão. Você já sabe quem é? Foi o sócio. O Roberto não contou pra ninguém que tinha ganhado na loteria. A esposa dele até viu o cofre vazio quando entrou no escritório, mas não tinha ideia do que havia ali dentro.
A Marina estava participando de um campeonato de patinação artística. Ela era uma excelente patinadora e muitas pessoas tinham certeza de que ela levaria o prêmio. Quando o tempo do aquecimento acabou, todas as participantes começaram a se preparar para a apresentação. A Marina foi a primeira a se apresentar. Estava indo incrivelmente bem, mas de repente tropeçou, caiu e quebrou a perna, ficando incapaz de continuar na competição. A investigação revelou que alguém havia danificado um dos patins dela. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Ana disse: "Eu não fiz nada, mas vi a Jaqueline e a Kátia entrando no vestiário antes da apresentação da Marina. Acho que foram elas que arruinaram o patim dela." A Jaqueline alegou: "Sim, eu entrei mesmo no vestiário, mas para pegar minhas coisas, porém não vi a Kátia lá." E a Kátia afirmou: "Sim, é porque eu estava treinando até chegar minha vez. E a Ana está mentindo, eu a vi no vestiário." Quem será que está mentindo? A Kátia. Ela não poderia ter treinado antes de sua apresentação, pois o aquecimento havia sido encerrado assim que a competição começou. Aqui está o que aconteceu. A Kátia entrou no vestiário e danificou o patim da Marina. A Jaqueline entrou lá depois dela. E foi assim que a Ana viu. A Jane está desconfiada de que está sendo stalkeada. Ela levou algumas fotos suas e de seus amigos para a polícia. Os policiais encontraram um culpado na hora. Quem está perseguindo a Jane? Foi um amigo da Jane, o Miguel. Ele é o único que está presente em todas as fotos e às vezes até tenta disfarçar sua identidade.